claro que ninguém comemora e está satisfeito com a vitória, mas digamos que era algo previsto, né? O Corinthians com o time titular, o Cruzeiro todo desfalcado, 100% do time reserva. A única coisa que não estava no contexto, que era inesperado, era a falta de atitude ali, a facilidade que o Corinthians estava achando no primeiro tempo até os 30 minutos. Porque mesmo com o time reserva, para mim, não foi justificado aquela postura, jogadores muito abaixo do que podem render, isso já considerando a limitação deles. A parte do Cruzeiro de marcação não estava encaixada, muito espaço, o Cruzeiro estava com um ritmo de treino, de amistoso, que isso não justifica, né? Porque era o time reserva, muitos jogadores ali querem mostrar serviço para conseguir uma posição de titular, né, para conseguir uma projeção para 2025 dentro ou fora do Cruzeiro. Então o Corinthians abriu o placar, não é o problema dele ter aberto, é como abriu, com extrema facilidade. Aí aquilo ali é inegociável, porque a camisa do Cruzeiro, no mínimo que tem que ter, é muito profissionalismo, muita dedicação. Só que, felizmente, teve a parada para hidratação, aí sim, Diniz chamou os jogadores na responsa, colocou, né, o pingo no i ali, e a equipe fez uma partida após esse momento justa. Justa em que sentido? Parou de ter tantos erros primários, tantos erros amadores, começou a fechar melhor os espaços e competiu de uma maneira razoável, tanto é que conseguiu logo depois achar um gol com o Kaique, teve uma grande oportunidade com o Lautaro ainda no final do primeiro tempo, que deveria ter até empatado o jogo. Depois, no segundo tempo, fez uma partida ok. Ficou faltando repertório de criação, tudo bem, mas isso é uma deficiência que a gente tem até do time titular. Mas, no mais, fez uma partida equilibrada com o Corinthians. É isso que a gente estava na expectativa. O placar 2-1, infelizmente, não é o que a gente gostaria, mas também não é terra arrasada, estava na conta, porque a camisa do Cruzeiro, a exigência é sempre grande, mas agora, felizmente, nós temos outra prioridade. Agora sim, dá para virar a chave 100% na Copa Sul-Americana. O placar de 2 gols e de 2 tentos ao Corinthians foi construído nos 30 primeiros minutos da primeira etapa. E aí foi exatamente no momento em que o Cruzeiro não quis jogar a bola, porque depois disso que o Cruzeiro colocou a bola ao chão e começou realmente a jogar futebol, a entrar no jogo, a gente viu que o jogo ficou mais equilibrado. O Corinthians não teve a mesma liberdade, muito em função do jogo que o Cruzeiro conseguiu reagir depois desses 30 minutos. E numa segunda etapa também, o nível do Corinthians já diminuiu ainda mais, a intensidade também diminui um pouco mais. Nós tínhamos que ter tido essa atitude lá no início da partida, acho que é algo que nos chama a atenção, porque a gente tem um próximo confronto, entendendo que não vai ser esse time reserva, e sim o time titular, mas a gente acho que entra como aprendizado que o Cruzeiro, o futebol, a partida de futebol te exige um momento de concentração, é do início ao fim. Não dá para você querer começar a jogar e o seu adversário já começar 30 minutos antes de você. Então, acho que o Cruzeiro leva, sim, esse ponto de atenção para o próximo jogo, para a próxima partida. Ficou muito claro o desnível técnico desse elenco do Cruzeiro, uma vez que a gente, mesmo sabendo que são jogadores que podem vir a entrar no sábado, mas a diretoria precisa trabalhar de uma forma mais precisa, pensando exatamente nessa correção que precisará fazer tecnicamente falando. Nós precisamos não só de uma boa equipe titular, mas também contar com jogadores que vêm do banco de reserva e que podem sim fazer a diferença quando entram na partida. Infelizmente, nós hoje não temos esse tipo de jogador. Já está sendo muito difícil ter entre os titulares quem dirá vindo do banco de reservas. Acho que tudo fica como aprendizado. Agora é descansar, voltar as atenções, o foco, ele tem que ser total para o jogo de sábado. O Fernando Diniz deve falar um pouco mais sobre a maneira que ele enxergou essa partida. Alguns destaques, sim, positivos, mesmo na derrota. O Zé Ivaldo, para mim, fez um bom jogo. O Kaique Kenji entrou também com uma disposição e uma mobilidade diferente. É lógico que ainda é o primeiro jogo, as pernas ainda ficam mais pesadas, mas aos poucos ele vai ganhando um pouco mais de confiança. E a gente deseja, claro, que ele tenha mais oportunidade, que seja contínua essa fase dele agora junto ao profissional. Assim como eu desejo para o Kenji, eu desejo também para o Tevez e, quem sabe, também o Joseph.
É isso, mais de 9.800 pessoas aqui. Lembrando, né, como já disse bem a Amanda, para você que está ligado agora nesse pós-jogo aqui na Samuca TV, de Cruzeiro 1, Corinthians 2, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, em termos de Campeonato Brasileiro, é claro, mais tarde, vale a gente ficar de olho ali no jogo do Bahia, que recebe o Palmeiras. A gente vai repercutir, continuar falando a respeito dessa derrota, especialmente ali até o momento da entrevista coletiva. Aí os nossos comentaristas vão girar o que disse o Fernando Diniz, porque depois, ainda hoje, aqui no dia de jogo KTO, a gente muda a chave após a coletiva do técnico Fernando Diniz, até porque, de fato, é isso mesmo que precisa o elenco, todos nós torcedores e todos nós envolvidos nessa cobertura de Cruzeiro contra a Racing na Copa Sul-Americana. Mas, repito, até a coletiva do Fernando Diniz, a gente continua falando a respeito desse jogo e imaginando, Amanda e da casa, que era uma espécie de vestibular, não para mudar, porque é de comum acordo aqui entre nós, pelo que cada um falou durante a semana nos programas que participamos até aqui na Samuca TV, de que esse jogo de hoje, nenhum de nós acreditávamos que o Diniz iria mudar o time titular de Assunção para essa partida. Mas quem, de fato, Amanda, aproveitou a oportunidade, como você falando ali do Zé Ivaldo, fique à vontade para falar a respeito de outros jogadores que deixaram pelo menos uma impressão boa em termos de, quem sabe, serem aproveitados numa situação em que precisem de sair do banco. Alguém deixou uma impressão boa nesse sentido. Enfim, queria que você falasse um pouco a respeito, Amanda. O Zé Ivaldo fez para mim uma partida honesta, Valor, entendendo a dificuldade, fora também talvez de ritmo de jogo. Não é um jogador, a dupla dele, né, o Jonathan Jesus hoje, não é um jogador que ele também está acostumado a jogar, e isso também a gente precisa levar em consideração. O Jonathan Jesus, para mim, também fez uma boa partida, é ainda jovem, precisa ir ganhando aos poucos seu espaço também, a confiança dentro da partida, com oportunidades, mostrar trabalho também ao Fernando Diniz. Esses dois jogadores, para mim, acho que em meio à dificuldade da partida, acho que mostraram algo que fosse positivo. Lá na frente, eu gostei da entrada do Kaique Kenji, é um jogador que ainda precisa de mais tempo, até para a gente poder fazer uma avaliação um pouco mais precisa, mais aprofundada. É jovem, é um garoto, vai sim, hora que vai entrar bem, nem sempre, hora vai entrar mal também, acho que faz parte desse novo ciclo dele, de exigência agora junto ao profissional, e a gente espera, Valor, que por eles estarem também relacionados, né, quem sabe, pensando nesse confronto de sábado, eles possam compor o elenco, possam compor o banco, entendendo o Fernando Diniz a qualquer momento, podendo acioná-los também. São jovens que têm futuro brilhante pela frente, precisam continuar tendo oportunidades, que seja contínua essa oportunidade. Mas de destaque para esse jogo, para mim, acho que foram essas duas peças, o Zé Ivaldo, o Jonathan Jesus, e coloco também o Kaique Kenji, 3 peças aí. Ô, Valu, nesse jogo aqui, o que eu tiro de proveito, né? Eu não vou considerar os titulares, né? Por exemplo, Romero subiu muito nível, Maltese Henrique, né? O Wallace não gostei tanto assim, mas é uma questão de opinião, cada um com a sua. Vou considerar o time reserva que começou escalado. Eu acho que fez uma partida ok. O Zé Ivaldo salvou um gol ali em cima da linha. O Anderson já estava batido, né? E só, para falar a verdade com você, não gostei da atuação do Barreal, não gostei da atuação do Lautaro. Lautaro é o perfil de sempre, não falta disposição, parte tática ali, mas falta aquela tranquilidade, aquela bola que sobrou, por exemplo, deveria ter caprichado. Ô, da casa, só para você poder continuar falando, ele parece às vezes meio sem noção até do espaço no campo nessa volta dele. Velho, eu vou usar um termo que é um pouco pejorativo, mas eu acho que é a realidade que ilustra ele, que é um pouco peladeiro o Lautaro. Ele corre muito, mas isso também é uma virtude.
né, um jogador que entrega, tem muita disposição, né, comprometido na parte tática, mas aí, se quiser usar um termo mais agradável, falta a tomada de decisão. Né? Então, aquela bola mesmo, se é uma final de Sula que o goleiro rebateu mal, tinha que ter caprichado, deveria ter guardado. Já que ele tem a característica da velocidade, poderia ter dominado mais na frente, escolhido o canto e dava um tapa. É uma chance que não se perde, principalmente no momento crucial que nós iremos ter. Mas é um jogador que deixa tudo dentro de campo, mas precisa melhorar um pouco a cabeça ali, ter um pouquinho mais de capricho técnico, né? Depois ali tem o Barreal, que deve ser útil para a partida, mas não gostei da parte de intensidade, da parte tática, técnica, só que é aquela história de virar a chave, né? Porque tudo isso na conta tem o contexto que o time do Cruzeiro não jogou bem. E a gente sabe que isso aí é clichê, é beabá do futebol, mas o que eu posso fazer? É a verdade. Quando o coletivo não funciona, é isso aí que a gente acontece, isso que nós vimos. Ninguém individualmente sobressai, a não ser que é um grande craque, um grande gênio, mas quando tem esse tipo de jogador, ele sobe o nível técnico do coletivo também, coisa que não aconteceu. Então, eu vou considerar que a partida não serviu muito de parâmetro. Lucas Silva também, não acho que fez uma partida dos olhos. Estou falando que tem possibilidade de entrar. Né, não vou considerar Ramiro, que, pelo amor de Deus, para mim é um a menos dentro de campo. Eu estou sendo justo com o que eu vi, beleza? Matheus Vital, para mim, pode ser que seja utilizado pela cabeça do Diniz, porque, para mim, fez uma partida muito ruim, agrega e acrescenta muito pouco. Eu prefiro até o Japa jogando mais ali na frente, uma função que ele já exerceu na categoria de base. Tem o próprio Vitinho, que hoje não foi utilizado, era um momento bom para dar oportunidade para ele, porque, dependendo da circunstância, ele pode encaixar com Matheus Henrique, Matheus Pereira, a dividir um pouco dessa responsabilidade de criação. A pergunta que você fez, Valor, a resposta não é muito agradável. Pegando o jogo de hoje, eu não consigo listar muitas coisas positivas desses atletas para a final. Mas é final, vamos zerar tudo, 0-0 ali. Quem sabe, né, o futebol permite isso, nada um dia como após o outro, eles podem ser até protagonista e decisivo nessa grande finalíssima. É isso, 9.000 pessoas aqui, estamos todos esperando a presença do Samuel Venâncio na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, fechado esse jogo, né, que acabou acontecendo contra a vontade do Cruzeiro, contra até um respeito que seria o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana. A gente vai ouvir. Eu acho só assim, entrando um pouco para bater bola com vocês aqui, perdemos uma oportunidade hoje com relação à juventude, né? Gostaria de ter visto o Vitinho, porque eu entendo o fato do Diniz ter dado mais ritmo para o Barreal, principalmente, para o Lautaro, jogadores que ele tem em mente de tentar serem úteis. O Cruzeiro não tem muitas opções no banco de reservas. Quando a gente tira o time titular hoje, a gente vê, basicamente, o que sobra é o que jogou hoje. Basicamente, com os titulares e os reservas. Então, eu gostaria de ter visto um pouco mais a juventude, com um pouco mais de minutos em campo, sem dizer que iria resolver, talvez, só para deixar bem claro, talvez se colocasse a juventude em campo, o Cruzeiro tomaria mais gols, porque o futebol ele não tem como você prever o futuro. Mas eu fiquei nessa expectativa, de repente um Tevez com o Kenji, com o Joseph, com o Japa, com um Vitinho também, porque já que era um time meio Frankenstein assim, né, muito remendado, talvez pudesse ter dado um pouco mais de rodagem para esses garotos. Não aconteceu, só acho que perdemos um pouco dessa oportunidade, porque independente do que aconteça no próximo sábado, e a gente espera estar na torcida para que venha o título da Sul-Americana, depois da Sul-Americana, o Cruzeiro retorna normalmente às atividades para um campeonato brasileiro, mas aí num contexto bem diferente do que foi lá na Neoquímica Arena da casa. Ô, Valor, eu fecho com você esse raciocínio que o Cruzeiro, para mim, desperdiçou uma grande chance. Ele poderia ter dado mais minutos para alguns jogadores. Vou dar um exemplo, né? O Kenji teve minutos, mas foi pouco. Pelo que o time apresentou, poderia ter dado mais, porque uma coisa é o seguinte: colocou o time reserva, mas fez um jogo ok. Nossa, mas vou te falar aqui, não dava para tirar o Ramiro? E coloca quem? Escolhe,
tira no sorteio, na tampinha, qualquer um, porque tem alguns jogadores que aí que tá, eu não tenho jogador de estimação e também não pego no pé de ninguém, mas a gente conhece a realidade e sabe o que alguns podem entregar ou não. Então, a gente falar de Gasolina, não tem mais expectativa, Vital, Ramiro, né? Então, o que acontece ali? Poderia ter colocado o Teves, o Joseph, era o jogo dele, Valu. Depois você comenta mais detalhe desse jogador, que você acompanha muito a trajetória dele desde a categoria de base. Intensidade, veloz, ia competir. Nós falamos o tanto que é limitado o sistema defensivo do Corinthians, é colocar fogo no jogo. Um jogador que, para mim, é um absurdo, aí é um desperdício. Vitinho, velho. Vitinho, antes de machucar, Valu, ele estava sendo protagonista do time do Cruzeiro, em que sentido? Entrando, resolvendo, decidindo, fazendo toda gol. a partida dele era ok, conseguiu fazer gol, estava merecendo assistência pro oportunidade Matheus de Pereira. titular, falando assim, ou seja, porque nessa idade é muito importante, gente, porque meses, em curto espaço de tempo, a evolução de um garoto é absurda, na parte física, na parte psicológica, na parte tática, e um garoto desse motivado e confiante é uma coisa absurda. Então, principalmente pelo desempenho que esses jogadores entregaram, né, a palavra aí eu fecho com você, foi um desperdício, né, Amanda, o Diniz não ter aproveitado melhor. O Fernando Diniz tem sempre falado abertamente, quando é perguntado sobre a base, ele sempre faz uma avaliação dos treinamentos. E ele utiliza desses treinamentos para poder fazer uma avaliação mais precisa no quesito oportunidade para os garotos estarem compondo o banco. Agora, por tudo que nós já vimos do futebol, do Vitinho, do Joseph, até do Kenji com o Teves também, pelos números que eles têm na categoria de base, eles não podem estar atrás do Matheus Vital em oportunidade. Desculpa, mas não pode. Não pode. Eu entendo que o profissional é o profissional, a base é a base, eles vão construir uma nova história dentro do profissional. Mas por tudo que já mostrou o Matheus Vital para o Cruzeiro durante todo esse tempo que ele está dentro da instituição, esses meninos jogam menos do que o Vital, não. Realmente é difícil, às vezes, até para a gente conseguir explicar um pouco do que faz o Fernando Diniz dar oportunidade para um e não para outro, sabe? São meninos talentosos, são meninos que ainda estão galgando o seu espaço no profissional. É uma construção, eles não vão resolver todos os problemas do Cruzeiro da noite para o dia. Mas em jogos como esse, em situações como essa, de extrema necessidade, porque é uma extrema necessidade, precisava sim desses jogadores estarem dentro do campo. Até para a gente continuar fazendo as avaliações. E aí não é só avaliações que a gente faz diariamente com relação aos treinamentos, não. Avaliações em jogos, com pressão, com torcida adversária, com tudo que necessita um jogador profissional que terá uma carreira brilhante pela frente. Então, acho que pecou um pouquinho realmente Fernando Diniz nesse quesito para mim. E um detalhe importante, né, que é um absurdo. O Ramiro, ele fez os 90 minutos e ainda ele exerceu uma função que não é muito a praia dele, principalmente quando estava aquele time que começou jogando. O Ramiro estava chegando na linha de frente ali, como se fosse no time titular nosso, o Matheus Pereira, o Matheus Henrique, era o jogador que pisava na área fazendo a linha com os atacantes. Aí eu vou te falar, na posição dele, ele não se garante. Tendo essa responsabilidade ainda, aí mil vezes Joseph, o próprio Teves, aí não é possível, né, Amanda, que esses garotos não iam corresponder mais. Então, nessa daí, eu não gostei. Eu queria mais oportunidade. Se eles não fizessem nada dentro do campo, estaria igual os que estavam lá, como titular praticamente. Então, assim, não é nem querer demais, não. É dar oportunidade e aguardar. E aí sim fazer uma nova avaliação. Enfim, tomara que os meninos possam continuar tendo oportunidade e pensando até para esse confronto de sábado, viu? Porque é difícil a gente olhar para o banco de reservas e tá lá Matheus Vital, Ramiro de novo. Mas aí eu te falo uma coisa, não é puxando, protegendo a base, não, porque realmente os jogadores podem entrar e não corresponder. É por isso que a gente quer entender qual que é o potencial deles, até na parte psicológica e tal. Mas, no mínimo, ia agregar mais. Uma saída de bola, por exemplo, comparando com o Ramiro, não ia dificultar mais, não ia correr mais? Ah, isso aí eu duvido, isso aí eu pagava para ver. Enfim, é muito chato a gente ficar falando se, né?
Então, deveria ter essa chance ali para concretizar e confirmar se é verdade ou não, porque se vir com aquele discurso é muito confortável, não só para o Diniz, mas qualquer treinador de falar assim, é o que eu estou vendo dentro do treino. Meu amigo, então conta para nós aí o que o Ramiro, o que o Vital, o que esses gasolina está apresentando no treino, porque eu não tenho esse privilégio de ver, mas assistindo dentro do jogo, com certeza não condiz, né? É aquela brincadeira que tem no futebol. Então é o leão de treino e o gatinho de jogo, porque aí eu não vou ficar imaginando as coisas, vou trabalhar com fatos. Dentro da partida é bizarro. Para ficar ruim tem que melhorar demais o desempenho desses atletas. A gente virando a página desse jogo agora e pensando realmente no que interessa ao Cruzeiro, a Copa Sul-Americana, a final, ali no sábado, já no sábado, né? Hoje, quarta-feira, falando até, acabou alguns jogadores participando ali, o caso do Romero, do Matheus Henrique, a gente não sabe a situação ali, a gente daqui de fora não sabe a situação de Wallace ou Lucas Silva, quem será, o Diniz com certeza já sabe. Os jogadores entraram também, um tanto para tirar, aí o Samuca aparecendo, Samuca tá naquela voz, viu? Aquela voz estranha, aí o primeiro contato, ele que está se posicionando lá para a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Jogadores entraram também, né, Amanda, um pouco para tirar aquela nhaca ali, participaram do jogo, tudo dentro do normal. Não adianta você voltar com esses caras que serão titulares na final, o Matheus Henrique, o Romero, com 45 minutos, um horário que realmente é prejudicial para os atletas atuarem aqui no Brasil, mas a CBF não toma providência de nada, imagina de mudar, de acabar com esses jogos às 11 horas. Dentro de um cronograma também, aí já virando a chave, pensando lá no jogo contra o Racing, né, Amanda? Os caras jogaram no dia 17, então vão chegar de tanque cheio também para essa final em Assunção. A minutagem deles hoje dentro do campo, acho que vão ter menos impacto no quesito cansaço, viu, Valor? Alô, meu filho. Opa, agora é a voz de quem eu conheço. Aquela outra lá eu me recuso a conhecer, Samuel. Não sei o que acontece, o Valor. Já estamos aqui posicionados, daqui a pouco a entrevista de Fernando Diniz, falando sobre esse jogo aqui contra o Corinthians e, claro, o duelo de sábado em Assunção, a finalíssima da Copa Sul-Americana. Valor. Maravilha, Samuca, você tem prioridade aí, pode seguir, Amanda, por favor. São jogadores que dentro do campo a gente costuma ver a vontade, a raça que eles deixam dentro da partida. E para mim, acho que é levado em consideração, acho que o Cruzeiro hoje tem as ferramentas necessárias para poder fazer essa avaliação individual. Certamente foi planejada a entrada desses dois jogadores, não só pela necessidade do jogo que o Cruzeiro estava perdendo, mas também pensando exatamente naquilo que o Cruzeiro tinha programado com relação a esses dois atletas. São atletas que não costumam ter um cansaço em excesso durante os jogos do Cruzeiro, e acho que partiu muito também desse individual, dessa vontade dos jogadores em querer ajudar também, mas tudo feito de uma forma planejada. Acho que o Cruzeiro não colocaria os pés pelas mãos para poder tentar resolver uma partida do Campeonato Brasileiro com a entrada desses dois jogadores. Acho que foi tudo muito bem calculado. Tem jogadores que sentem um pouco mais o quesito cansaço do que os outros. Certamente essas duas peças que entraram, esses dois jogadores, são aqueles jogadores que recuperam mais rápido até que os demais. E por isso tiveram a oportunidade de entrar na partida hoje, Valor. Eu considero muito em questão na parte tática também, porque são 3 volantes, porque a gente ainda tem que lembrar que o Romero entrou na lateral, mas jogou. E se a gente pegar uma análise de desempenho, trazer dados aqui, eu tenho certeza que vai confirmar que o meio de campo é aonde que se mais joga no sentido domínio de jogo, posse de bola, onde que exige mais. Não é à toa que eu me lembro ali, quando recuaram o Felipe Melo de volante para a zaga, fizeram um cálculo ali que ele ia correr 30% menos. Então, o meio de campo é onde que controla o jogo, não é à toa que existe essa palavra volante, é onde que direciona, é aonde que, independente da circunstância, o jogador atua muito. Se o Cruzeiro sofrer, vai ter que correr muito para
para defender. Se o Cruzeiro construir, o controle de posse de bola também passa pelos volantes. Então, independente da circunstância da partida, o volante é ativado toda hora. Não é, por exemplo, como um centroavante, um Caio Jorge, que às vezes pega pouco na bola, né? Às vezes até um armador, um homem de beirada, que às vezes o time está muito preso, está sendo muito pressionado, ele não consegue atuar muito pelo lado de campo. Agora, volante é aquela história que não tem paz. Independente se o time está atacando ou se o time está defendendo, toda hora ele está sendo ativado. Então, eu acredito que seja nessa parte estratégica mesmo, para deixar os jogadores com mais ritmo de jogo, porque é a posição que mais exige. Por isso que o Fernando Diniz quis ativar os 3. É isso, acabaram participando ali. Você segue aqui com a gente nesse pós-jogo da Samuca TV, de mais um dia de jogo KTO, Campeonato Brasileiro. Página virada, o Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians, parece daqui a pouco o técnico Fernando Diniz chegando por ali. Agora, que bom, né? Finalmente agora, sabe quando a estrada está limpa? Agora realmente sem essa questão de um jogo a ser resolvido antes da final da Sul-Americana. E o Cruzeiro, depois o Samuel Venâncio vai trazer, evidentemente, após a coletiva, viaja hoje. É hora de mudar a chave definitivamente, né? Porque essa derrota fica para trás, uma pausa. Não existe nada mais importante nesse momento. O Cruzeiro vai jogar em 2024 muito do que pode ser o seu 2025 nessa final, né, da casa. Falamos muito, né, Valu? Tem gente que acha que é a partida ali do ano. Eu acho que é até mais a margem ali que essa partida representa. Com certeza, eu acho que ultrapassa anos, né, no plural, porque é um símbolo para mim, um divisor de água do que nós passamos e do que da fase nova que nós iremos entrar. Então é muito importante o Cruzeiro trazer esse caneco, ganhar essa taça aí da Copa Sul-Americana, garantir essa vaga direta para Libertadores, porque a gente está até assustado no bom sentido agora, né, pelo nível de especulação que o Cruzeiro está no mercado de grandes jogadores. Então, quanto mais receita, mais capacidade de investimento. Claro que quando você vai rivalizar com grandes equipes do Campeonato Brasileiro também, essa questão de estar na Libertadores pesa para muitos atletas no nível disso, quando eles irão escolher a equipe, e mais do que isso, não tem preço, né? Aí a gente não consegue nem calcular, pôr na ponta do lápis, quanto é que vale isso para a torcida, né? Deixar para trás o que nós passamos ali. Então, agora sim, a gente pode focar 100%. Já falamos isso no pré-jogo, nem deveria ter essa partida, mas já que teve, entre aspas, o Cruzeiro cumpriu a tabela, porque eu não gosto de jeito nenhum menosprezar o Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu acho que o Cruzeiro deve fazer um projeto para ser campeão aí nos próximos anos, que é uma competição que eu gosto, respeito, acho que tem um peso gigante, mas agora é focar realmente nessa Sul-Americana e com tudo. Até agora ainda tem um restinho ali ainda de jogo de Corinthians, porque o Samuel já está posicionado ali na zona mista. Algumas perguntas deverão ser do jogo, mas mais do que isso, é tipo a pergunta que você fez para mim e para a Amanda aqui, né, Valu? O que serviu de lição para o próximo jogo? A entrada desses jogadores era uma coisa estratégia, ritmo de jogo, enfim. Agora é voltar o canhão mesmo, só na Sul-Americana, vamos pro tudo ou nada, para cima. O adversário é qualificado, mas o Cruzeiro, para mim, chega muito bem, vai chegar disputando. O Cruzeiro não só conquistaria aí o título e também a vaga na Libertadores, mas ganharia também confiança, ganharia prestígio, ganharia força também, pensando já na temporada do ano que vem. É um jogo de vida ou morte para o Cruzeiro, assim como é vida ou morte para o Racing. Nós estamos empenhados, torcedor e também os jogadores, em unir forças, fazer um jogo inteligente. Eu imagino, eu tenho uma expectativa de um jogo muito truncado, jogo que poderá ser definido nos detalhes, e detalhes esses que podem o Cruzeiro fazer diferença. Tem peças para isso, tem qualidade para isso, mas precisamos não ficar somente na parte teórica e precisamos jogar o jogo, ir para a parte prática. Então, tomara que eles possam nos representar lá no Paraguai muito bem, e tenho certeza que a confiança do torcedor cruzeirense está lá nas alturas, independente do que aconteceu. É um jogo, é uma nova história a ser construída, e tomara que a gente possa, sim, festejar depois da partida.